Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Érica Herculino e hoje estou trazendo para vocês o conteúdo do Ensino Fundamental Anos Iniciais e suas especificidades, segundo a Base Nacional Curricular. O Ensino Fundamental Anos Iniciais e suas especificidades. O ensino fundamental, com 9 anos de duração, é a etapa mais longa da educação básica, atendendo estudantes entre 6 e 14 anos. Há, portanto, crianças e adolescentes que, ao longo desse período, passam por uma série de mudanças relacionadas aos aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais, emocionais, entre outros. A BNCC do Ensino Fundamental Anos Iniciais, ao valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil. Tal articulação precisa prever tanto a progressiva e sistematização dessas experiências, quanto o desenvolvimento pelos alunos de novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos de testá-las, de refutá-la, de elaborar conclusões em uma atitude ativa na construção de conhecimentos. Nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir ampla oportunidades para que os alunos se apropiem do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita, ao seu desenvolvimento em práticas diversificadas de letramento. Ao longo do ensino fundamental, anos iniciais, a progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e das experiências estéticas e intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas expectativas quanto o que ainda precisam aprender. Ampliam-se a autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela vida social, o que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos que dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com a história, com a cultura, com as tecnologias e com o ambiente. Além desses aspectos relativos à aprendizagem e ao desenvolvimento, na elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas, devem ainda ser consideradas medidas para assegurar aos alunos um percurso contínuo de aprendizagens entre as duas fases do ensino fundamental, de modo a promover uma maior integração entre elas. Realizar as necessárias adaptações e articulações tanto ao 5º quanto no 6º ano para apoiar os alunos nesse processo de transição. Pode evitar ruptura no processo de aprendizagem, garantindo-lhes maiores condições de sucesso. Você já sabe em qual área cada componente curricular está presente na BNCC, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais? Linguagens, componente curricular língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Língua inglesa, pessoal, já vai ser nos anos finais, tá certo? Matemática, componente curricular, matemática. Ciências humanas, componente curricular, história e geografia. E ciências da natureza, componente curricular, ciências e religião, o ensino religioso. O componente curricular, ensino religioso. Áreas de linguagens. Na BNCC, a área de linguagem é composta pelos seguintes componentes: língua portuguesa, arte, educação física e no ensino fundamental anos finais a língua inglesa, como já falamos. Nós vamos ver cada área que foi dita na BNCC. O importante, assim, é que os estudantes se apropriem das especificidades de cada linguagem,
sem perder a visão do todo no qual elas estão inseridas. No ensino fundamental anos iniciais, os componentes curriculares tematizam diversas práticas, considerando especialmente aquelas relativas às culturas infantis, tradicionais e contemporâneas. Nesse conjunto de práticas, nos 2 primeiros anos desse segmento, o processo de alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica. Afinal, aprender a ler e escrever oferece aos estudantes algo novo e surpreendente, amplia suas possibilidades de construir conhecimentos nos diferentes componentes por sua inserção na cultura letrada e de participar com maior autonomia e protagonismo na vida social. Área de linguagens. Competências específicas de linguagens para o ensino fundamental. A primeira, compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural de natureza dinâmica, reconhecendo e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjetividade e identidades sociais e culturais. 2. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem artísticas, corporais e linguísticas em diferentes campos da atividade humana para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. 3. Utilizar diferentes linguagens verbal, oral, visual, motora, como libras e escrita corporal, visual, sonora, digital, para se expressar e partilhar informações e experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levam ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. 4. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável em ambiente local, regional e global, atuando criticamente frente às questões do mundo contemporâneo. 5. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fluir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas diversificadas, individuais e coletivas, na produção artístico-cultural com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. Compreender e utilizar as tecnologias digitais de formação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos. Lembrando, gente, que essas são as competências específicas da área completa, né, de linguagem, que vem ser língua portuguesa, artes, educação física e inglês. Língua portuguesa. Agora vamos entrar especificamente em língua portuguesa. Ela assume aqui a perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, já assumida em outros documentos, como os parâmetros curriculares nacionais, para os quais a linguagem é uma forma de ação interindividual, orientada para uma finalidade específica, um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade nos distintos momentos de sua história. Tal proposta assume a centralidade do texto, comunidade de trabalho e a perspectiva enunciativa discursiva na abordagem de forma sempre relacionar os textos a seus contextos de produção e o desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem em atividades de leitura, escuta e produção de texto em várias mídias e semioses. Ao componente língua portuguesa, cabe então proporcionar aos estudantes experiências que contribuam para a ampliação do letramento, de forma a possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas práticas sociais permeadas, constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens. As práticas de linguagem contemporâneas não só envolvem novos gêneros de textos, cada vez mais multissemióticos e multididáticos, como também novas formas de produzir, de configurar, de disponibilizar, de replicar e de interagir.
As novas ferramentas de edição de textos, áudios, fotos, vídeos tornam acessíveis a qualquer um a produção e disponibilização de textos multissemióticos nas redes sociais e em outros ambientes da web. Dessa forma, a BNCC procura contemplar a cultura digital, diferentes linguagens e diferentes letramentos, desde aqueles basicamente lineares, com baixo nível de hipertextualidade, até aqueles que envolvem a hipermídia. Ainda em relação à diversidade cultural, cabe dizer que se estima que mais de 250 línguas são faladas no país, indígenas, de imigração, de sinais, crioulas e afro-brasileiras, além do português e de suas variedades. Esse patrimônio cultural é linguístico e desconhecido por grande parte da população brasileira. No Brasil, com a Lei nº 10.436 de 2024, de abril de 2022, de 24 de abril de 2022, oficializou-se também a língua brasileira de sinais, a Libras, tornando possível em âmbito nacional realizar discussões relacionadas à necessidade do respeito às particularidades linguísticas da comunidade surda e do uso dessa língua nos ambientes escolares. Considerando esse conjunto de princípios e pressupostos, os eixos de integração, considerando na BNCC de língua portuguesa, são aqueles já consagrados nos documentos curriculares da área, correspondente às práticas de linguagem: a oralidade, leitura e escuta, produção, escrita e multissemiótica, e análise linguística semiótica, que envolve conhecimentos linguísticos sobre o sistema de escrita, o sistema da língua e a norma padrão, textuais, discursivos e sobre os modos de organização e os elementos de outras semioses. O eixo leitura compreende as práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do leitor, ouvinte e espectador com os textos escritos, orais e multissemióticos e de sua interpretação. O tratamento das práticas leitoras compreende dimensões interrelacionadas às práticas de uso e reflexão, tais como as apresentadas a seguir: a reconstrução e reflexão sobre as condições de produção e recepção dos textos pertencentes a diferentes gêneros e que circulam nas diferentes mídias e esferas, campos de atividade humana; reconstrução da textualidade, recuperação e análise da organização textual, da progressão temática e estabelecimento de relações entre as partes do texto; compreensão dos efeitos de sentido provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos em textos pertencentes a gêneros diversos; a adesão às práticas de leitura, dialogia e relação entre textos, reflexão crítica sobre as temáticas tratadas e validadas das informações, estratégias e procedimentos de leitura. O eixo da produção de textos compreende as práticas de linguagem relacionadas à interação e autoria individual ou coletiva do texto escrito, oral e multissemiótico, com diferentes finalidades e projetos enunciativos. O tratamento das práticas de produção de texto compreende dimensões interrelacionadas às práticas de uso e reflexão, tais como a consideração e reflexão sobre as condições de produção dos textos que reagem à circulação de diferentes gêneros nas diferentes mídias e campos de atividade humana, a dialogia e relação entre textos, a alimentação temática, aspectos notacionais e gramaticais, estratégias de produção, construção da textualidade. O eixo da oralidade compreende as práticas de linguagem que ocorrem em situações oral, com ou sem contato face a face, como aula dialogada, webconferência, mensagem gravada, spot de campanha, jingle, seminário, debate, programa de rádio, entrevista, declamação de poemas, com ou sem efeito sonoro, peça teatral, apresentação de cantigas e canções, playlist, comentada de músicas, vlog de games, contação de histórias e diferentes tipos de podcasts e vídeos, dentre outros.
A consideração e reflexão sobre as condições de produção dos textos orais que regem a circulação de diferentes gêneros nas diferentes mídias e campos de atividade humana. Compreensão de textos orais, compreensão dos efeitos de sentido provocados pelo uso dos recursos linguísticos e multissemióticos em textos pertencentes a gêneros diversos. E a relação entre fala e escrita. O eixo da análise linguística semiótica envolve os procedimentos e estratégias metas cognitivas de análise e avaliação consciente durante os processos de leitura e de produção de textos orais, escritos e multissemióticos, das materialidades dos textos responsáveis por seus efeitos de sentido, seja no que se refere às formas de composição dos textos, determinadas pelos gêneros orais, escritos e multissemióticos, e pela situação de produção, seja no que se refere aos estilos adotados nos textos como forte impacto nos efeitos de sentido. No caso, vem a ser a fonoortografia, nesse conteúdo desse eixo, que é conhecer e analisar as relações regulares e irregulares entre fonemas e grafemas na escrita do português do Brasil, conhecer e analisar as possibilidades de construção da sílaba da escrita do português no Brasil. Temos também a morfofotossíntese, que é conhecer as classes de palavras. A sintaxe, que é conhecer e analisar as funções sintáticas. Temos a semântica, conhecer e perceber os efeitos de sentidos no texto. Temos a variação linguística, elementos notacionais da escrita, conhecer as diferentes funções e perceber os efeitos de sentido provocados no texto pelo uso de sinais e de pontuação. Assim, na BNCC, a organização das práticas de linguagem, leitura de texto, produção de texto, oralidade e análise linguística semiótica, por campos de atuação, aponta para a importância da contextualização do conhecimento escolar para a ideia de que essas práticas derivam de situações da vida social e, ao mesmo tempo, precisam ser situadas em contextos significativos para os estudantes. Então, são 5 os campos de atuação considerados. Os dos anos iniciais são o campo da vida cotidiana, somente anos iniciais, esse campo da vida cotidiana. Campo artístico-literário, campo das práticas de estudo e pesquisa e campo de atuação na vida pública. Nos anos finais, tem campo artístico-literário, campo das práticas de estudo e pesquisa e campo jornalístico, mediático e campo de atuação na vida pública. Sendo que esses dois últimos parecem fundidos nos anos iniciais no ensino fundamental com a denominação campo da vida pública. Os campos de atuação orientam a seleção de gêneros, práticas e atividades e procedimentos em cada um deles. Diferentes recortes são possíveis quando se pensa em campos. Para cada campo de atuação, os objetos de conhecimento e as habilidades estão organizados a partir de práticas de linguagem e distribuídos pelos 9 anos em 2 segmentos. Ensino fundamental anos iniciais, que é o que a gente está vendo, e o ensino fundamental anos finais, dado as especificidades de cada segmento. Então, cresce progressivamente em complexidade o conteúdo ali, né? A dificuldade do conteúdo que você vai passar para seu aluno. Então, optou-se por apresentar os quadros de habilidades em 6 blocos, do 1º ao 5º ano, aí 1º e 2º ano, 3º ao 5º ano, 6º ao 9º ano, 6º e 7º ano, 8º e 9º ano. Considerando esses pressupostos e em articulação com a competência geral da educação básica e com as competências específicas da área de linguagem, lembra que a gente viu as competências específicas da área de linguagem, que é geral?
O componente curricular de língua portuguesa deve garantir aos estudantes o desenvolvimento de competência específica. Então, cada área dessa de linguagem tem as suas competências específicas. Português vai ter a sua, educação física vai ter a sua, artes vai ter a sua, enfim. Então, vamos para as competências específicas de português no ensino fundamental. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico-social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidade de seus usuários e da comunidade a que pertence. Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos, inclusive escolares, e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social. Temos também 3. Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos e continuar aprendendo. 4. Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos. Empregar nas interações sociais a variedade e o estilo de linguagem adequada, a situação comunicativa ao interlocutor e ao gênero do discurso, gênero textual. 6. Analisar as informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. 8. Selecionar textos e livros para leitura integral de acordo com os objetivos, interesses e projetos pessoais, estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho, etc. 9. Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilita o desenvolvimento do senso estético para a fruição, valorizando a leitura e outras manifestações artísticos culturais, como formas de acesso às dimensões lúdicas de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a leitura. Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentido nos processos de compreensão e produção. Aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais. Então, as competências de português, da língua portuguesa, são 10 competências no ensino fundamental. A língua portuguesa no ensino fundamental, anos iniciais, práticas de linguagem, objeto de conhecimento e habilidades. No ensino fundamental anos iniciais, aprofunda-se as experiências com a língua oral e escrita já iniciadas na família e na educação infantil. Assim, no ensino fundamental anos iniciais, no eixo oralidade, aprofunda-se o conhecimento e uso da língua oral, as características de interações discursivas e as estratégias de fala e escuta e intercâmbios orais, no eixo análise linguística semiótica. Sistematiza-se a alfabetização, particularmente nos 2 primeiros anos, e desenvolve-se ao longo dos 3 anos seguintes, na observação das regularidades e na análise do funcionamento da língua e de outras linguagens e seus efeitos no discurso. No eixo leitura e escuta, amplia-se o letramento por meio da progressiva incorporação de estratégias de leitura em textos de nível de complexidade crescente, assim como no eixo de produção de texto, pela progressiva incorporação de estratégia de produção de texto de diferentes gêneros textuais. O processo de alfabetização, embora desde que nasce e na educação infantil a criança esteja cercada e participe de diferentes práticas letradas, é nos anos iniciais, no 1º e 2º ano do ensino fundamental, que se espera que ela se alfabetize. Isso significa que a alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica. Pesquisa sobre a construção da língua escrita pela criança mostra que nesse processo é preciso
diferenciar desenhos, grafismos, símbolos de grafemas e letras e signos, desenvolver a capacidade de reconhecimento global de palavras, que chamamos de leitura incidental, como é o caso da leitura de logomarcas em rótulos, que será depois responsável pela fluência na leitura. Construir o conhecimento do alfabeto da língua em questão, perceber quais sons se deve representar na escrita e como. Construir a relação fonema-grafema, a percepção de que as letras estão representando certos sons da fala em contextos precisos. Perceber a sílaba em sua variedade como contexto fonológico desta representação, até finalmente compreender o modo de relação entre fonemas e grafemas em uma língua específica. Em resumos, podemos definir as capacidades, habilidades envolvidas na alfabetização como sendo capacidade de decodificação, que envolve compreender diferenças entre a escrita e outras formas gráficas, outros sistemas de representação, dominar as convenções gráficas, letras maiúsculas e minúsculas, cursiva e script, conhecer o alfabeto, compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita, dominar as relações entre grafemas e fonemas, saber decodificar palavras e textos escritos, saber ler reconhecendo globalmente as palavras, ampliar a sacada do olhar para porções maiores de textos que meras palavras, desenvolvendo assim fluência e rapidez de leitura fatiamente. Oi, meu amor. VTV? Você viu onde está o controle? Tá aí. Língua portuguesa, 1º ao 5º ano. As práticas de linguagem, o objeto de conhecimento. Campo da vida cotidiana é o campo de atuação relativo à participação em situações de leitura próprias de atividades vivenciadas no cotidiano, né, por crianças, adolescentes e jovens e adultos em espaço muitas vezes doméstico, familiar, escolar, cultural e profissional, e alguns gêneros textuais desse campo, como agenda, listas, bilhete, recados, avisos, convites, cartas, cardápio, diário, receitas, regras de jogo e brincadeiras. Então, a leitura e escuta compartilhada e autônoma. Objeto de conhecimento, leitura de imagens e narrativas visuais, por exemplo. O campo artístico literário, campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, fruição e produção de textos literários e artísticos representativos da diversidade cultural e linguística, que favorece a experiência estética. Alguns gêneros desse campo são lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canções, canção, poema, poemas visuais, cordéis, quadrinhos, tirinhas, charge, cartoon, dentre outros. Leitura, escuta, compartilhada e autônoma. Formação do leitor literário, leitura colaborativa e autônoma. Apreciação estética, estilo, formação do leitor literário, leitura multissemiótica. Oralidade e contagem de histórias, como objeto de conhecimento. Habilidades. Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionar imagens e palavras interpretando recursos gráficos, tipos de balões, de letras, onomatopeia. Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica de encantamento, valorizando-os em sua diversidade cultural como patrimônio artístico da humanidade. Ler, compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda dos professores. Mais tarde, de maneira autônoma, textos narrativos de maior parte, como contos populares de fadas,
acumulativos de assombração e etc., e crônicas. Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido criados pelo formato de textos na página, distribuição e diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais. Relacionar textos com ilustrações e outros recursos gráficos. Recontar oralmente, com e sem apoio de imagens. Textos literários lidos pelo professor. Então, pessoal, depois de língua portuguesa, vamos estar vendo o componente arte. De forma resumida, tá, gente? Vocês sabem que o conteúdo da BNCC é um conteúdo extenso, por quê? Cada série vai trazendo um objeto de conhecimento, vai trazendo as habilidades que os alunos vão aprender, você vai colocar no seu plano de aula as habilidades que você está trabalhando. Então, finalizando a língua portuguesa, coloquei ali do 1º ao 5º ano, mas depois do 1º e 5º ano, aí ela vai dividindo lá os campos de atuação que a gente viu. Em 1º e 2º ano, depois 3º ao 5º ano, aquilo que o aluno vai estudar, vai estar vendo e as habilidades que estarão sendo aprendidas. Então, essa parte do objeto de conhecimento e as habilidades, eu vou deixar sem colocar todos, porque são muitos e depende de cada série que é trabalhada. Então, eu vou enfatizar os campos de atuação, aquilo que é visto no 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano como campo de atuação. E ali, a partir muitas vezes daquele campo, gente, vai crescendo a dificuldade progressivamente, como foi falado, para cada turma. Então, vamos continuar aqui com o componente arte. No ensino fundamental, o componente curricular arte está centrado nas seguintes linguagens: as artes visuais, a dança, a música e o teatro. Essas linguagens articulam saberes referentes à produção e fenômenos artísticos e envolvem as práticas de criar, ler, produzir, construir, exteriorizar e refletir sobre formas artísticas. A sensibilidade, a intuição, o pensamento, as emoções e a subjetividade se manifestam como formas de expressão no processo de aprendizagem em artes. A BNCC propõe que a abordagem das linguagens articule em 6 dimensões. Veja, a arte ela já tem 6 dimensões que de forma indissociável e simultânea caracteriza a singularidade das experiências artísticas. Tais dimensões perpassam o conhecimento das artes visuais, da dança, da música, do teatro e as aprendizagens dos alunos em cada contexto social e cultural. As dimensões são a criação, estesia, expressão, crítica e fruição. E reflexão. São 6, né? São 6. Então, a criação refere-se ao fazer artístico, quando os sujeitos criam, produzem e constroem. A estesia refere-se à experiência sensível do sujeito em relação ao espaço, ao tempo, ao som, à ação, às imagens, ao próprio corpo e aos diferentes materiais. A expressão refere-se às possibilidades de exteriorizar e manifestar as criações subjetivas por meio de procedimentos artísticos, tanto em âmbito individual quanto coletivo. A fruição refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à abertura para se sensibilizar durante a participação em práticas artísticas e culturais. A crítica refere-se à impressões que impulsionam o sujeito em direção a novas compreensões do espaço em que vivem, como base no estabelecimento de relações por meio do estudo, da pesquisa, entre as diversas experiências e manifestações artísticas e culturais vividas e conhecidas. A reflexão refere-se ao processo de construir argumentos e ponderações sobre a fruição, as experiências e os processos criativos, artísticos e culturais. A referência a essas dimensões busca facilitar o processo de ensino e aprendizagem em artes, integrando os conhecimentos do componente curricular. As artes visuais são os processos e produtos artísticos e culturais nos diversos tempos históricos e contextos sociais que têm a expressão visual como elemento de comunicação. A dança se constitui como prática artística pelo pensamento e sentimento do corpo, mediante a articulação dos processos cognitivos e das experiências sensíveis,
implicando no movimento dançado, né? Dançando. A música é a expressão artística que se materializa por meio dos sons que ganham forma, sentido e significado no âmbito tanto da sensibilidade subjetiva quanto das interações sociais, como resultado de saberes e valores diversos estabelecidos no domínio de cada cultura. E o teatro instaura a experiência artística multissensorial de encontro com o outro em performance. Nesta experiência, o corpo é locus de criação ficcional de tempos, espaços e sujeitos distintos de si próprio, por meio do verbal, não verbal e da ação física. Então, na BNCC de arte, cada uma das 4 linguagens do componente curricular, artes visuais, dança, música e teatro, constitui a unidade temática que reúne objetos de conhecimentos e habilidades articuladas às 6 dimensões, apresentadas anteriormente. Então, as competências específicas para o ensino fundamental. Como eu havia falado, cada componente da área de linguagem tem suas competências específicas. E esta é a de arte. Explorar, conhecer, fluir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais do seu entorno social, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais brasileiras e de diversas sociedades em distintos tempos e espaços, para reconhecer a arte como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível a diferentes contextos e dialogar com as diversidades. Compreender as relações entre a linguagem da arte e suas práticas integradas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação, pelo cinema, pelo audiovisual, nas condições particulares de produção na prática de cada linguagem e nas suas articulações. Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais, especialmente aquelas manifestas na arte e na cultura que constituem a identidade brasileira, sua tradição e manifestações contemporâneas, reelaborando nas criações em arte. Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando o espaço da escola e de fora dela no âmbito da arte, mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artística, estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo de forma crítica e problematizadora modos de produção e de circulação da arte na sociedade, problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas, desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes, analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com suas histórias e diferentes visões de mundo. São essas as 9 competências de arte. Depois nós temos o componente educação física. Educação física, gente, é um componente curricular que tematiza as práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social, entendida como manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos, produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da história. Nessa concepção, o movimento humano está sempre inserido no âmbito da cultura e não se limita a um deslocamento espaço-temporal de um segmento corporal ou de um corpo todo. Então, há 3 elementos fundamentais comuns às práticas corporais: o movimento corporal como elemento essencial, organização interna de maior ou menor grau, pauta por uma lógica específica e produto cultural, vinculado com o lazer, entretenimento e os cuidados com o corpo e a saúde. E na BNCC, cada uma das práticas corporais tematizadas compõe 6 unidades temáticas. Então, temos 6 unidades temáticas em educação física ao longo do ensino fundamental. Temos a unidade temática de brincadeiras e jogos, que explora aquelas atividades voluntárias exercidas dentro de determinados limites de tempo e espaço, caracterizadas pela criação e alteração de regras, pela obediência de cada participante ao que foi combinado coletivamente, bem como pela apreciação do ato de brincar em si. Temos a unidade temática esporte, que reúne tanto as manifestações mais formais dessa prática, quanto as derivadas. E no esporte nós temos esporte de marca, precisão, de técnico combinatório,
de campo e taco, rede, quadra dividida ou parede de rebote, o de combate. E cada um desses da unidade temática de esporte, gente, tem um tempo específico de cada série para você estar trabalhando essas modalidades de esporte. Também tem o de invasão ou territorial. A unidade temática de ginástica, propostas práticas como formas de organização e significados muito diferentes, o que leva à necessidade de explicitar a classificação adotada, a ginástica geral, a ginástica de condicionamento físico e a ginástica de conscientização corporal. Temos a temática danças, também educação física trabalha a unidade temática danças. Explora o conjunto das práticas corporais caracterizadas por movimentos rítmicos, organizados em passos e evoluções específicas, muitas vezes também integradas a coreografias, a danças, porém ser realizadas de forma individual, em duplas ou em grupos, sendo essas duas últimas as formas mais comuns. Temos a unidade temática de lutas. Focaliza as disputas corporais, nas quais as participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao corpo do adversário. Temos a temática também práticas corporais de aventura. Exploram-se expressões e formas de experimentação corporal, centrada nas perícias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage com um ambiente desafiador. Ao brincar, dançar, jogar e praticar esportes, ginásticas ou atividades de aventura, para além da ludicidade, os estudantes se apropriam da lógica intrínseca, regras, códigos, rituais, sistemáticas de funcionamento, organização tática, etc. Essas manifestações, assim como trocam entre si e com a sociedade as representações e os significados que lhes são atribuídos. Por essa razão, a delimitação das habilidades privilegia 8 dimensões de conhecimento: experimentação, uso e apropriação, fruição, compreensão, reflexão, a ação, construção de valores, análise. Cada um desses, a BNCC traz os conceitos, tá, gente? E para a educação física também tem as suas competências específicas e são 10 competências, minha gente. Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a organização da vida coletiva e individual. Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação do acervo cultural nesse campo. O 3, refletir criticamente sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os processos de saúde e doença, inclusive no contexto das atividades laborais. O 4, identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal, analisando criticamente os modelos disseminados na mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas. 5, identificar as formas de produção de preconceitos, compreender seus efeitos e combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e aos seus participantes. Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos a diferentes práticas corporais, bem como ao sujeito que delas participa. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e grupos. Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a promoção da saúde. 9, reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e produzindo alternativas para a sua realização no contexto comunitário. E o 10, experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes e lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Então, gente, em educação física, assim como em outras disciplinas também, temos a unidade temática, né? O objeto de conhecimento e as habilidades. Então, veja, a unidade temática, para vocês entenderem como
cada disciplina, eu imagino que vocês já viram, né? Mas para ficar em mente, cada disciplina tem sua unidade temática, tem seu objeto de conhecimento e tem as habilidades. Então, brincadeiras e jogos é a unidade temática. Esporte, danças e lutas. Veja que no primeiro e segundo ano, lutas não é trabalhado. Porém, é trabalhado danças, algum esporte que você vai trabalhar com as crianças e brincadeiras e jogos. Brincadeiras e jogos na cultura popular, presentes no contexto comunitário e regional, esporte de marca, esporte de precisão. Lembra que a gente viu que esporte tem várias modalidades? Então, no primeiro e segundo ano é esporte de marca e de precisão. Danças no contexto comunitário e regional. Aí do terceiro ao quinto ano, veja, as brincadeiras de jogos populares do Brasil e do mundo, brincadeiras e jogos de matrizes indígena e africana. Já no esporte, já pode utilizar o esporte de campo e taco, esporte de rede e parede e esporte de invasão. Nas danças, no terceiro e quinto ano, já pode utilizar danças do Brasil e do mundo, danças de matriz indígena e africana, e já pode utilizar o conteúdo de lutas no terceiro e quinto ano, lutas do contexto comunitário e regional, lutas de matriz indígena e africana. Área de matemática. A matemática não só restringe apenas a quantificação de fenômenos determinísticos, contagem, medição de objetos, grandezas e das técnicas de cálculo com os números e com as grandezas, pois também estuda a incerteza proveniente de fenômenos de caráter aleatório. A matemática cria sistemas abstratos que organizam e interrelacionam fenômenos do espaço, do movimento, das formas e dos números associados ou não aos fenômenos do mundo físico. No ensino fundamental, essas áreas, por meio da articulação de seus diversos campos, a aritmética, a álgebra, geometria, estatística e probabilidade, precisam garantir que os alunos relacionem observações empíricas do mundo real e a representações por tabelas, figuras e esquemas, e associe essas representações a uma atividade matemática, conceitos e propriedades, fazendo induções e conjecturas. O ensino fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático. Os processos matemáticos de resolução de problemas, de investigação, de desenvolvimento de projetos e da modelagem podem ser citados como formas privilegiadas da atividade matemática. Competências específicas de matemática para o ensino fundamental. Número 1, reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas em diferentes momentos históricos. É uma ciência viva que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. 2. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. 3. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática, aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade, e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções. 4. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar e representar e comunicar informações relevantes para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. A 5ª, utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis para modelar e resolver problemas cotidianos sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados. A 6ª, enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo as situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático utilitário, expressar suas respostas, sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros em linguagens, gráficos, tabela, esquema, além de textos escritos na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmo como fluxograma e dados. O 7º,
Desenvolver ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduo e de grupos sociais sem preconceitos de qualquer natureza. E o oitavo, interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder o questionamento e na busca de soluções de problemas, de modo de identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. Com base nos recentes documentos curriculares brasileiros, a BNCC leva em conta que os diferentes campos que compõem a matemática reúnem um conjunto de ideias fundamentais que produzem articulação entre eles: equivalência, ordem, proporcionalidade, interdependência, representação, variação e aproximação. Então, nessa direção, a BNCC propõe 5 unidades temáticas correlacionadas que orientam a formulação de habilidades a ser desenvolvidas ao longo do ensino fundamental. As unidades temáticas são número, tem como finalidade desenvolver o pensamento numérico, que implica o conhecimento de maneiras de quantificar atributos de objetos, de julgar e interpretar argumentos baseados em quantidades. No ensino fundamental, anos iniciais, a expectativa em relação a essa temática é que os alunos resolvam problemas com números naturais e números racionais, cuja representação decimal é finita, envolvendo diferentes significados das operações, argumente e justifique os procedimentos utilizados para a resolução e avalie a plausibilidade dos resultados encontrados. Com referência ao ensino fundamental dos anos finais, cada unidade temática ela traz assim o que se espera nos anos iniciais e nos anos finais. Nós vamos ficar apenas com os anos iniciais nessa abordagem aqui desse estudo. Então, nos 5 unidades temáticas correlacionadas que orientam a formulação de habilidades a ser desenvolvidas ao longo do ensino fundamental, nós temos a álgebra. Por sua vez, tem como finalidade o desenvolvimento de um tipo especial de pensamento álgebrico, que é essencial para utilizar modelos matemáticos na compreensão e representação e análise de relações quantitativas, de grandezas e também de situações e estruturas matemáticas, fazendo uso de letras e outros símbolos. Temos a geometria, que envolve o estudo de um amplo conjunto de conceitos e procedimentos necessários para resolver problemas do mundo físico de diferentes áreas do conhecimento. Assim, nessa unidade temática, estudar posição e deslocamento no espaço, formas e relações entre elementos de figuras, plantas e espaciais pode desenvolver o pensamento geométrico dos alunos. Esse pensamento é necessário para investigar propriedades, fazer conjecturas e produzir argumentos geométricos convincentes. As medidas, unidade de medidas e grandezas, quantificam grandezas do mundo físico e são fundamentais para a compreensão da realidade, as medidas. Assim, a unidade temática Grandezas e Medidas, ao propor o estudo das medidas e das relações entre elas, ou seja, das relações métricas, favorece a integração da matemática a outras áreas de conhecimento, como ciências, densidade, grandezas e escalas do sistema solar, energia elétrica e etc., ou geografia, coordenadas geográficas, densidade demográfica, escalas de mapas e guias e etc. A incerteza é o tratamento de dados, são estudados na unidade temática de probabilidade e estatística. Ela propõe a abordagem de conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas situações, problemas da vida cotidiana, das ciências e das tecnologias. Matemática no ensino fundamental, anos iniciais, unidades temáticas e objetos de conhecimento e habilidades. Então, nos anos iniciais, deve-se retomar as vivências cotidianas das crianças com números, formas e espaços e também as experiências desenvolvidas na educação infantil para iniciar uma sistematização dessas noções. Então, nós temos aqui o primeiro ano, as unidades temáticas e o objeto de conhecimento. Então, em cada série, gente, vai ter essa unidade temática. Número, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. O que vai diferenciar é os objetos de conhecimento,
No primeiro ano, vai estudar contagem de rotina, contagem ascendente, descendente, reconhecimento dos números no contexto diário, indicação de quantidades, indicação de ordem ou indicação de código para a organização de informações. Na álgebra, padrões de figuras e números. Na geometria, figuras geométricas espaciais. Na grandezas e medidas, medidas de comprimento, massa e capacidade, medidas de tempo. Na probabilidade estatística, noções de acaso, leitura de tabelas, de gráficos e de colunas simples, coleta e organização de informações, registros pessoais para a comunicação de informações coletadas. E assim, vamos lá para mais uma disciplina. Chegamos na área de ciências da natureza. A área de ciências da natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social e tecnológico, mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências. Sendo assim, o ensino de ciências deve promover situações nas quais os alunos possam observar o mundo à sua volta e fazer perguntas, analisar demandas, delinear problemas e planejar investigações, propor hipóteses, que seria a definição de problemas. Levantamento e análise e representação. A comunicação, que seria organizar ou extrapolar conclusões, relatar informações de forma oral, escrita ou multimodal. E a intervenção, que é implementar soluções e avaliar sua eficácia para resolver problemas cotidianos. Então, a gente precisa aprender isso: definição de problemas, levantamento e análise de representação, comunicação e intervenção. Competências específicas de ciências. Compreender as ciências da natureza como empreendimento humano e o conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das ciências da natureza, bem como dominar processos práticos e procedimentos da investigação científica de modo a sentir segurança no debate de questões, construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico, incluindo o digital, como também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar resposta e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos da ciência da natureza. 4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho. Construir argumentos com base em dados é o 5º. Em evidência e informações confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando as diversidades de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceito de qualquer natureza. O 6º, utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informações e comunicação para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas da ciência da natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. 7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo ao conhecimento das ciências da natureza e suas tecnologias. O 8º, agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia e responsabilidade, flexibilidade e resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza para tomar decisões frente a questões científicas, tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Os componentes curriculares foram organizados em 3 unidades temáticas, que repetem ao longo de todo o ensino fundamental.
A estudar ciências, as pessoas aprendem a respeito de si mesmas, da diversidade dos processos de evolução e manutenção da vida do mundo material, com seus recursos naturais, suas transformações e fontes de energia, do nosso planeta, no sistema solar e no universo da aplicação dos conhecimentos científicos nas várias esferas da vida humana. Então, nós temos a unidade temática Matéria e Energia, onde contempla o estudo de materiais e suas transformações, fontes e tipos de energia utilizadas na vida em geral, na perspectiva de construir conhecimentos fortes, conhecimentos sobre a natureza da matéria e os diferentes usos da energia. Nos anos iniciais, as crianças já se envolvem com uma série de objetos materiais e fenômenos em sua vivência diária e na relação com o entorno. Temos também a unidade temática Vida e Evolução, propõe um estudo de questões relacionadas aos seres vivos, incluindo os seres humanos, suas características e necessidades e a vida como fenômeno natural e social, os elementos essenciais à sua manutenção e à compreensão dos processos evolutivos que geram a diversidade de forma de vida no planeta. Estudam-se características dos ecossistemas, destacando-se as interações dos seres vivos com outros seres vivos e com os fatores não vivos do ambiente, com destaque para as interações que os seres humanos estabelecem entre si e com os demais seres vivos e elementos não vivos do ambiente. Aborda-se ainda a importância da preservação da biodiversidade e como ela se distribui nos principais ecossistemas brasileiros. E temos a unidade temática Terra e Universo, que busca-se a compreensão de características da Terra, do Sol, da Lua e de outros corpos celestes, suas dimensões, composição, localização, movimento e força que atua entre eles. Amplia-se experiências de observação do céu, do planeta Terra, particularmente das zonas habitadas pelo ser humano e demais seres vivos, bem como de observação dos principais fenômenos celestes. Então, nós temos ciências nos anos iniciais, unidades temáticas, objeto de conhecimento e habilidades. Gente, é bem tranquilo ciências. A unidade temática vem ser só esses três, que é a matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. Aí veja, no primeiro ano, o objeto de conhecimento, característica dos materiais, o corpo humano, respeito à diversidade, escalas de tempo. No segundo ano, continua a mesma coisa, a unidade temática. O que vai mudar? O objeto de conhecimento, que vai ser propriedade e uso dos materiais e prevenção de acidentes domésticos em matéria e energia. Seres vivos no ambiente e plantas na vida e evolução. Movimento aparente do Sol no céu, o Sol como fonte de luz e calor em Terra e Universo. E já vamos para o terceiro ano, que produção de som, efeitos da luz nos materiais, saúde auditiva e visual, que é na matéria e energia, característica e desenvolvimento dos animais em vida e evolução, características da Terra, observação do céu, uso do solo em Terra e universo. E no quarto ano, nós temos mistura e transformações reversíveis e não reversíveis em matéria e energia, cadeias alimentares simples, micro-organismos em vida e evolução, pontos cardeais, calendário, fenômenos cíclicos e cultura na Terra e universo. Não é bem tranquilo ciências a questão da unidade temática, porque ela se dá em todas as séries, e muda apenas o objeto de conhecimento, que é progressivo com relação a cada ano, né? A cada série de cada fase da criança, enfim. Chegamos na área de ciências humanas, que é geografia e história, tá, gente? Áreas de ciências humanas contribuem para que os alunos desenvolvam a cognição, ou seja, sem prescindir na contextualização marcada pelas noções de tempo e espaço, conceitos fundamentais da área. A cognição e contexto são, assim, categorias elaboradas conjuntamente em meio às circunstâncias históricas específicas, nas quais a diversidade humana deve ganhar especial destaque com vistas ao acolhimento da diferença. O raciocínio espaço-temporal baseia-se na ideia de que o ser humano produz o espaço em que vive, apropriando-se dele em determinada circunstância histórica.
Embora o tempo, o espaço e o movimento sejam categorias básicas na área de ciências humanas, não se pode deixar de valorizar também a crítica sistemática à ação humana, às relações sociais e de poder, e especialmente a produção de conhecimento e saberes, frutos de diferentes circunstâncias históricas e espaços geográficos. As ciências humanas devem, assim, estimular uma formação ética, elemento fundamental para a formação das novas gerações, auxiliando os alunos a construir um sentido de responsabilidade para valorizar os direitos humanos, o respeito ao ambiente e a proposta coletividade. O fortalecimento de valores sociais, tais como a solidariedade, a participação e o protagonismo voltado para o bem comum, e, sobretudo, a preocupação com as desigualdades sociais. A geografia e a história, ao longo dessa etapa, trabalham o reconhecimento do eu e o sentimento de pertencimento dos alunos à vida da família e da comunidade. Competências específicas de ciências humanas para o ensino fundamental. São 7 competências. Compreender a si mesmo e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. Analisar o mundo social, cultural e digital em meios técnicos, científicos e informacional com base nos conhecimentos das ciências humanas, considerando suas variações de significados no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo. Identificar, comparar e explicar as intervenções do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas com base nos instrumentos de investigação das ciências humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidade, culturas e potencialidades sem preconceitos de qualquer natureza. Quinto, comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço, em espaços variados, e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados. O sexto, construir argumentos com base nos conhecimentos das ciências humanas para negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem comum e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Sétimo, utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal, relacionado à localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. Quadro 1. Descrição dos princípios do raciocínio geográfico. Então, vamos ver aqui geografia. Nessa direção, a BNCC está organizada com base nos principais conceitos da geografia contemporânea, diferenciados por níveis de complexidade. Embora o espaço seja o conceito mais amplo e complexo da geografia, é necessário que os alunos dominem os outros conceitos mais operacionais e que expressam aspectos diferentes do espaço geográfico, território, lugar, região, natureza e paisagem. Então, nós temos aqui o princípio da analogia e a descrição. Um fenômeno geográfico sempre é comparado a outro. A identificação das semelhanças entre fenômenos geográficos é o início da compreensão da unidade terrestre. Nós temos como princípio a conexão. Um fenômeno geográfico nunca acontece isoladamente, mas sempre em interação com outros fenômenos próximos ou distantes. Temos como princípio a diferenciação. E a descrição é a variação dos fenômenos de interesses da geografia pela superfície terrestre, por exemplo, o clima, resultando na diferença entre áreas. Princípio, distribuição, exprime como os objetos se repartem pelos espaços. Princípio, extensão, espaço finito e contínuo delimitado pela ocorrência do fenômeno geográfico. Princípio, localização, posição particular de um objeto na superfície terrestre. Princípio, ordem,
ordem ou arranjo espacial é o princípio geográfico de maior complexidade. Refere-se ao modo de estruturação do espaço de acordo com as regras da própria sociedade que o produz. Para dar conta desse desafio, o componente de geografia da BNCC foi dividido em 5 unidades temáticas, comuns ao longo do ensino fundamental. Então, veja, da mesma forma de outras disciplinas, ela também tem unidades temáticas que vão-se ao longo do ensino fundamental. A unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo, focaliza-se na ação de pertencimento e identidade. No ensino fundamental nos iniciais, busca-se ampliar as experiências com o espaço e o tempo vivenciado pelas crianças em jogos e brincadeiras na educação infantil, por meio do aprofundamento de seu conhecimento sobre si mesma e de sua comunidade, valorizando os contextos mais próximos da vida cotidiana. Em conexões e escalas, a atenção está na articulação de diferentes espaços e escalas de análise, possibilitando que os alunos compreendam as relações existentes entre fatos nos níveis local e global. Portanto, no decorrer do ensino fundamental, os alunos precisam compreender as interações multiescalares existentes entre sua vida familiar, seus grupos e espaços de convivências e as interações espaciais mais complexas. No mundo do trabalho, aborda-se no ensino fundamental nos iniciais os processos e as técnicas construtivas e o uso de diferentes materiais produzidos pela sociedade em diversos tempos. Por sua vez, na unidade temática Formas de Representação e Pensamento Espacial, além da ampliação gradativa da concepção do que é um mapa e de outras formas de representação gráfica, são reunidas aprendizagens que envolvem o raciocínio geográfico. Na unidade temática Natureza, Ambientes e Qualidade de Vida, busca-se a unidade da geografia articulando geográfica e física e geográfica humana, com destaque para a discussão dos processos físicos naturais do planeta Terra. Em todas essas unidades destacam-se aspectos relacionados ao exercício da cidadania e à aplicação de conhecimentos da geografia diante de situações e problemas da vida cotidiana, tais como estabelecer regras de convivência na escola e na comunidade, discutir propostas de ampliação de espaços públicos e propor ações de intervenção na realidade, tudo visando a melhoria da coletividade e do bem comum. A geografia também traz suas competências específicas para o ensino fundamental. Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade-natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas. Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo a importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas como os seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história. O terceiro, desenvolver autonomia e senso crítico para a compreensão do raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem. No quarto, desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e iconográficas, diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de problemas que envolvem informações geográficas. Quinto, desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender o mundo natural, social, econômico, político e meio técnico, científico e informacional e avaliar ações e propor perguntas e soluções, inclusive tecnológicas, para questões que requerem conhecimento científico da geografia. Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à biodiversidade, a outros sem preconceito de qualquer natureza. O sétimo, agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Propor ações sobre a questão socioambiental com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Na geografia, no ensino fundamental nos iniciais, unidades temáticas, objeto de conhecimento e habilidades, o estudo da geografia em articulação com os saberes de outros componentes curriculares e áreas de conhecimento ocorre para o processo de alfabetização e letramento e para o desenvolvimento de diferentes raciocínios.
O estudo da geografia permite atribuir sentidos às dinâmicas das relações entre pessoas e grupos sociais e desses com a natureza nas atividades de trabalho e lazer. Então, nós temos para o primeiro ano de geografia, comunidade temática, e isso vai ter ao longo dos anos essas unidades temáticas. O sujeito e seu lugar no mundo, o que vai mudar? O objeto de conhecimento, que no primeiro ano vai ser o modo de vida das crianças em diferentes lugares, situações de convívio em diferentes lugares. Na unidade temática, conexões e escalas, no primeiro ano, né, vai ser o objeto de conhecimento, os ciclos naturais e a vida cotidiana. Unidade temática, mundo do trabalho. O objeto de conhecimento vai ser diferentes tipos de trabalho existentes no dia a dia. Unidade temática, formas de representação e pensamento espacial. Objeto de conhecimento, ponto de referência. Unidade temática, natureza, ambientes e qualidade de vida. E o objeto de conhecimento para o primeiro ano, condições de vida nos lugares de vivência. Eu só trouxe o primeiro ano para a gente ter uma ideia de como é as unidades temáticas de geografia. O segundo ano, gente, aí vai a continuação da mesma forma. As unidades temáticas são as mesmas. No terceiro ano, as unidades temáticas também são as mesmas. O que vai mudar é o objeto de conhecimento, tá certo, gente? Que isso o professor vai estar sempre em consulta com a BNCC. Ok? Vamos para a história. Todo conhecimento sobre o passado é também um conhecimento do presente elaborado por distintos sujeitos. O historiador indaga com vistas a identificar, analisar e compreender os significados de diferentes objetos e lugares, circunstâncias, temporalidade e movimentos, pessoas, coisas e saberes. Os processos de identificação, comparação, contextualização, interpretação e análise de um objeto estimulam o pensamento, não é verdade? Mamãe, Xixa. Quem? Xixa. Aonde? Ali, mamãe. História no ensino fundamental, anos iniciais, unidades temáticas e objeto de conhecimento e habilidades. A BNCC de História no ensino fundamental, anos iniciais, contempla, antes de mais nada, a construção do sujeito. O processo tem início quando a criança toma consciência da existência do eu, de um eu e de um outro. Então, no primeiro ano, as unidades temáticas de história é diferente das outras, né? Que as unidades temáticas eram as mesmas, mudava o objeto de conhecimento. A de história muda, as unidades temáticas. Mundo pessoal, meu lugar no mundo. E o objeto de conhecimento, as fases da vida e a ideia de temporalidade, passado, presente e futuro. As diferentes formas de organização da família e da comunidade, os vínculos pessoais e as relações de amizade, a escola e a diversidade do grupo social envolvido. A unidade temática, mundo pessoal, eu, meu grupo social e meu tempo. E o objeto de conhecimento, a vida em casa, a vida na escola e formas de representação social e espacial, os jogos e brincadeiras como forma de interação social e espacial. A vida em família, diferentes configurações e vínculos, a escola, sua representação espacial, sua história e seu papel na comunidade. E a história no segundo ano? Unidades temáticas. Olha só, já é diferente. É a comunidade e seus registros, as formas de registrar as experiências da comunidade, o trabalho e a sustentabilidade na comunidade. E o objeto de conhecimento vai ser do trabalho e a sustentabilidade na comunidade, vai ser a sobrevivência e a relação com a natureza. Veja que as unidades já mudam. Veja só, no terceiro ano, as unidades temáticas já vai ser as pessoas e o grupo que compõem a cidade e o município, o lugar em que vive, a noção de espaço público e privado. Já no quarto ano, as unidades temáticas vai ser transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos e outros objetos de conhecimento relacionados a isso, tá, gente? Circulação de pessoas, produtos e culturas.
E também a unidade temática As Questões Históricas Relativas às Migrações. E no quinto ano vai ser Povos e Culturas, Meu Lugar no Mundo e Meu Grupo Social. As unidades temáticas Registro da História, Linguagens e Cultura. Veja que as unidades temáticas mudam e o objeto de conhecimento também. Para cada série, para cada turma, vai ser diferente. A área de ensino religioso. Ao longo da história da educação brasileira, o ensino religioso assumiu diferentes perspectivas teórico-metodológicas, geralmente de viés confessional ou interconfessional. A Constituição Federal de 1988 e a LDB estabelece os princípios, fundamentos que devem alicerçar epistemologias e pedagogias do ensino religioso, cuja função educacional, enquanto parte integrante da formação básica do cidadão, é assegurar o respeito à diversidade cultural religiosa sem proselitismo, e mais tarde a resolução CNSEB número 04/2010 e a resolução CNSEB número 07/2010 reconheceram o ensino religioso como uma das 5 áreas de conhecimento do ensino fundamental, de 9 anos, né, que é a duração do ensino fundamental. E o ensino religioso, ela também tem as suas competências específicas. Conhecer o aspecto estruturante das diferentes tradições, movimentos religiosos e filosofia de vida a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes em diferentes tempos, espaços e territórios. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade, da natureza enquanto expressão de valor da vida. Quarto, conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver. E a quinta, analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente. Sexto, debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura de paz. Nesse processo, o sujeito se constitui enquanto ser de imanência, dimensão concreta biológica, e transcendência, dimensão subjetiva simbólica. A percepção das diferenças alteridades possibilita a distinção entre o eu e o outro, nós e eles, cujas relações dialógicas são mediadas por referenciais simbólicos, representações, saberes, crenças, convicções, valores necessários à construção das identidades. Esse conjunto de elementos, símbolos, ritos, espaços, territórios e liderança integra a unidade temática Manifestações Religiosas. Tais elementos embasam a unidade temática Identidade e Alteridade, a ser abordada ao longo de todo o ensino fundamental, especialmente nos anos iniciais. Os mitos são outro elemento estruturante das tradições religiosas. Na unidade temática Crenças e Religiosas e Filosofia de Vida, são tratados aspectos estruturantes das diferentes tradições, movimentos religiosos e filosofias de vida, particularmente sobre mitos e ideias de divindades, crenças e doutrinas religiosas, tradições orais e escritas, ideias de imortalidade, princípios e valores éticos. No enredo mítico, a criação é uma obra de divindades, seres, entes ou energias que transcendem a materialidade do mundo. Também a filosofia de vida se ancora em princípios cujas fontes não advêm do universo religioso. Pessoas sem religião adotam princípios éticos e morais cuja origem decorre de fundamentos racionais, filosóficos, científicos, entre outros. Então, gente, no ensino religioso, o primeiro ano, ele vai trabalhar a comunidade temática, a identidade e a alteridade, e o objeto de conhecimento, o eu, o outro e o nós, imanência e transcendência. Unidade temática, manifestações religiosas, o objeto de conhecimento, sentimentos, lembranças, memórias e saberes. No segundo ano, a unidade temática, identidade e alteridade e manifestações religiosas, permanece, né? As duas temáticas. O que muda o objeto de conhecimento vai ser o eu, a família e o ambiente de convivência, memórias de símbolos, símbolos religiosos. E na manifestações religiosas, alimentos sagrados. Já no terceiro ano, a unidade temática permanece e o objeto de conhecimento é espaço e territórios religiosos, práticas celebrativas e indumentárias religiosas. Faz parte da unidade temática manifestações religiosas.
No quarto ano, já muda. Já vai ser manifestações religiosas de unidade temática, objeto de conhecimento, rito religiosos e representações religiosas na arte, crenças religiosas e filosofia de vida, que vai ser ideias de divindades. No quinto ano, crenças religiosas e filosofia de vida apenas. Objeto de conhecimento, narrativas religiosas, mitos nas tradições religiosas, ancestralidade e tradição. Então, deu aqui para trazer todos do ensino religioso, porque além de ser curtos, eles repetem até o terceiro ano e apenas modifica no quarto e quinto ano a parte que entra a temática crenças religiosas e filosofia de vida. Mudando, claro, os objetos de conhecimento, que a gente já viu que em cada disciplina é mudado conforme, né, a fase que aquela criança está, a série que ela se encontra. É isso, pessoal. Obrigado por assistir. Estou aqui para ajudar vocês e também estou me ajudando e estudando junto com vocês. A BNCC é algo que a gente vai precisar sempre estar consultando, a gente como professor. E eu achei muito interessante gravar essas especificidades de cada disciplina. Obrigada. Se gostou, deixa seu like.